Bom dia, Caxias, bom dia a- aos internautas que acompanham o site da Câmara Municipal, pelas nossas plataformas. E primeiro dizer da satisfação de estar hoje aqui para dar continuidade a essa discussão de um tema tão importante, tão fundamental na nossa sociedade. E dando continuidade a esse conjunto de ações promovidas pela Câmara Municipal, pelos poderes, né, da nossa cidade, exatamente aqui a Câmara Municipal, nós vamos conversar hoje, dar continuidade a essas ações com a assistente social, a Kiara Fernanda, que vai abordar com mais conhecimento, né, sobre esse tema, não é? Sobre as ações que o município hoje desenvolve, né, as ações que estão sendo colocadas, principalmente neste mês de maio, mas a gente coloca o mês de maio como referência, mas são ações que acontecem durante todo o ano, não é? E que cada dia mais vem se fortalecendo no nosso município. E eu acredito, Kiara, e a sociedade caxiense, que essas ações realmente elas têm que se fortalecer ainda mais, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje, que é essa evolução tecnológica, né? E isso, principalmente nós que somos pais, nos preocupa muito, porque essas ações de abuso e exploração, né, de crianças e adolescentes, isso tem aumentado principalmente com essa rede virtual. Isso é muito preocupante e é um tema que tem que ser debatido não somente por essa casa, mas por toda a sociedade civil organizada. Portanto, é com muito prazer que eu convido a senhora Kiara Fernanda, que é assistente social, diga-se de passagem, uma pessoa bastante competente, que tem um trabalho excelente desenvolvido na nossa cidade, especificamente na assistência social do nosso município, e vai falar exatamente das ações que o município desenvolve nesse momento no enfrentamento, né, de abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso município. Bom dia, Kiara. Fique à vontade para que você possa contribuir ainda mais com esse tema tão importante, fundamental, que está sendo discutido neste mês aqui na nossa cidade. E claro que é um tema discutido também nacionalmente. Então, bom dia, né? Eu cumprimento a todos, né, em nome do vereador Ricardo Rodrigues. Eu cumprimento a todos os demais que fazem parte dessa casa. De já agradeço o convite por estar contribuindo, colaborando com essa temática de uma importância tão valiosa, não só para o nosso município, como bem colocou o nosso vereador, mas a nível nacional, porque isso é uma luta nacional. Então, agradeço e parabenizo esta casa, a Câmara Municipal, pela iniciativa e por estar fomentando, juntamente ao município, essa campanha de grande importância. Bom dia a todos que nos assistem. Estou aqui para colaborar um pouco e para a gente discutir realmente essa temática de grande importância. Hoje estamos aqui para falar da campanha Faça Bonito, que é o 18 de maio, a campanha, campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual. Essa campanha ela acontece todos os anos a nível nacional e Caxias nunca ficou de fora. Todos os anos nós
nós mobilizamos, nós sensibilizamos a sociedade, o poder público, para participar e para fortalecer essa luta. Então, todos os anos a gente vem crescendo, graças a Deus, nas ações para o enfrentamento a essa violência, que é de um caráter que traz maus benefícios para nossas crianças e adolescentes, que prejudicam o desenvolvimento das nossas crianças. Né? Então, o 18, para iniciar a minha palavra, a gente vai fazer uma pequena... citar um pouco do marco legal do porquê 18 de maio, porquê que essa data foi escolhida. Então, o 18 de maio ele foi instituído pela Lei Federal 9.970 de 2000. Inclusive, nós estamos completando 21 anos de campanha, 21 anos de luta, 21 anos em que cada um de nós brasileiros podemos ser um protetor, um defensor dos direitos da criança e do adolescente. E esses 21 anos a gente tem alcançado grandes conquistas no que se refere à garantia de direitos da criança e do adolescente. E o porquê 18 de maio? Né? Vale lembrar de um fato muito triste que aconteceu no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, onde uma criança de apenas 8 anos sofreu os piores tipos de violação de direitos, entre eles o abuso sexual. O abuso sexual de várias formas. Das várias formas que ela se manifesta, essa criança, chamada Araceli, ela sofreu, né, por adultos que usaram da sua força, do seu poder, da maioridade, para usar da inocência de uma criança. Então, esse 18 de maio de 1973 ficou marcado, né, como uma tragédia a nível nacional, e que chamou a atenção de toda a comunidade, de toda a população, para que lutassem, para que juntos dessem as mãos e lutassem e fortalecessem a luta pelos direitos de proteção das crianças e dos adolescentes. É válido ressaltar que na infância, tudo que se acontece na infância é a melhor fase onde a criança aprende, onde ela apreende. Então, imagina uma criança que ela tem o seu direito violado, que ela é maltratada, que ela sofre uma violência física, psicológica, seja qual for o tipo de violência, isso vai ficar marcado. Isso vai ficar marcado durante toda a sua vida. Né? É uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano. E um evento dessa gravidade que foi o que aconteceu com Araceli, onde teve a questão do estupro, teve a questão do abuso físico, teve a questão do abuso psicológico, tudo isso vai deixar marcas para a vida inteira. Nós sabemos, sempre ouvimos, isso é diariamente, que as crianças são o futuro do nosso Brasil. Imagine uma criança que ela tem o seu direito violado, que ela é maltratada, que adulto essa criança vai se transformar. Né? Que adulto essa criança vai chegar amanhã e vai oferecer para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Então, é por isso que a gente chama atenção para que a gente juntos, né, se unam, dê as mãos e lutemos dia a dia, não só no 18 de maio, não só no mês de maio, como já foi dito, né? Nós trabalhamos isso diariamente, todos os anos. O 18 de maio e o mês de maio, a gente apenas intensifica as ações para chamar realmente a atenção da sociedade, para que realmente todos possam trazer para si essa responsabilidade de estar garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes. A violência sexual praticada contra crianças e adolescentes envolve vários fatores de risco e vulnerabilidade. Né? Então, às vezes um adulto, ele critica a criança, como se a criança estivesse inventando, como se a criança fosse uma criança mimada, como se a criança, acontece muito nos casos de mães separadas, que reconstrói a sua vida com um outro parceiro,
E muitas vezes acontece esse abuso sexual dentro de casa. O que é que acontece? Muitas vezes, a mãe pensa que aquela criança está com ciúmes, né? Porque chegou uma pessoa nova na casa, então ela vai dar sinais do abuso e aquela mãe ou aquela responsável, aquela cuidadora, ela não vai entender, ela não vai querer acreditar, porque muitas vezes a gente cria a imagem da criança como a criança que está só brincando, a criança que está com brincadeira, que não sabe o que está falando. E aí eu peço para que todos, chamo a atenção de todos, para que a gente possa ver, enxergar a criança como cidadão de direitos, né? A criança é sim um cidadão de direitos. Ela tem seus direitos garantidos, ela tem os seus deveres. Então vamos escutar nossas crianças, vamos prestar atenção nos sinais que ela transmite para nós. Que muitas vezes a gente pensa ser uma brincadeira, a gente ignora, mas se esse sinal ele vem sendo repetido, você tem que dar atenção, você tem que escutar. Esse tipo de violência, a gente também não pode esquecer que ela acontece não só com meninas. Muitas vezes a gente foca muito a questão da menina, mas hoje a gente está vendo que esse tipo de abuso, de violação de direito está acontecendo muito com meninos. É um número que vem crescendo, tanto meninas quanto meninos. Então, não podemos generalizar e dizer que só acontece com meninas, né? Claro que o número é bem maior quando se acontece com meninas, mas com meninos também, infelizmente, a gente vê esses casos acontecendo. Então, esse fenômeno, e o que vem ser essa violência sexual, esse abuso sexual? O fenômeno consiste numa relação adultocêntrica, sendo marcada pela relação desigual de poder. O agressor, que geralmente são os pais, são os responsáveis, são pessoas que cuidam, né, que dizem cuidar da criança, que elas dominam a criança, né? Dominam a ingenuidade da criança, oferecendo afeto, mas um afeto de uma maneira errônea. Porque quem ama, cuida. Quem ama, e esse ditado a gente já conhece, quem ama, cuida. Quem ama, não maltrata. Então, existem pessoas que, o porquê que aquela criança aceita, porquê que aquela criança cala, porque geralmente é uma pessoa próxima, é uma pessoa que oferece afeto, e como a criança está no seu desenvolvimento de entendimento, ela vai entender que aquela pessoa ela quer o bem para ela. Então ela vai entender que aquele carinho é certo, não é errado. Então é uma temática realmente muito complexa, é uma situação bem delicada, onde você, pai, você, cuidador, se você percebe algum sinal, alguma situação, você precisa sim pedir ajuda, porque não é fácil, né? Não é fácil porque muitas vezes também essa pessoa, o agressor, ele é uma pessoa próxima da mãe, ele é uma pessoa próxima do cuidador. Então, realmente é uma situação muito delicada. E é por isso a importância que eu sempre vou estar colocando na minha fala, da questão da mobilização, da sensibilização de todos, né, todos, tanto órgão público como sociedade civil, estarem defendendo a campanha Maio Laranja, para estar chamando a atenção da sociedade, para estar socializando e publicizando os canais de denúncia e dando aquela garantia de que a denúncia, né, de que existem órgãos competentes para ajudá-las a combater essa violência. Então, dentro dos tipos de violência sexual, que está o abuso sexual, nós citamos, existem 3 tipos de violência sexual contra criança e adolescente. Um é o abuso sexual, o qual acabei de falar, e esse abuso ele vem acontecer de 2 formas. Ele acontece o abuso sexual intrafamiliar e o abuso sexual extrafamiliar. O que vem a ser esse abuso intrafamiliar? O intrafamiliar é justamente aquele que acontece dentro de casa, aquele que acontece por pessoas que convivem junto com a criança. São geralmente pais, são padrastos, são primos, são tios, são aquelas pessoas que têm convivência direta, não é uma pessoa estranha.
A extrafamiliar é o contrário, apesar de não ser pessoas estranhas, mas é o vizinho, é o amigo, pode ser um outro adolescente da escola, pode ser um professor, um líder religioso, enfim, pode ser qualquer outro cidadão da sociedade, né, que tem também aquela proximidade com aquela criança, porém não faz parte da família sanguínea daquela criança. Esse é considerado o abuso sexual extrafamiliar. E além do abuso sexual intra e extrafamiliar, nós ainda temos a exploração sexual, que é outro tipo de violência sexual. Aí é já onde existe a questão do lucro, né? A questão da criança ser tornada mercadoria e vendida das piores formas possíveis. Que aí vem a questão da pornografia, a prostituição, a gente vê, infelizmente, isso acontecendo muito nos postos de gasolina, pessoas mais velhas que atraem essas crianças para fazer esse tipo de trabalho, né? E causando aí essa violação de direito a essas crianças. Então, esses tipos de abuso sexual, como foi falado, é todo tipo de atividade de natureza erótica, com ou sem contato físico, né? Nós, trazendo agora para a nossa realidade atual, a gente cita a pandemia, o qual a gente está vivendo. O que está acontecendo durante a pandemia? Nós estamos vivendo o quê? O isolamento social, o distanciamento social. Com esse isolamento, as crianças elas estão ficando mais em casa. Elas deixaram de ir para a escola, elas deixaram de participar das atividades coletivas, bem como os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que é ofertado pela política de assistência social, e ficam dentro de casa. Dentro de casa, onde pensamos que é onde elas estão mais protegidas, e na maioria das vezes não. Nesse isolamento social, o que as crianças fazem? O que está aumentando? O acesso à internet, né? O maior tempo no celular. E você, pai, está fiscalizando o que seu filho está olhando no celular? Com quem seu filho está conversando, o que ele está mandando, com quem que ele está interagindo. Então, eu chamo a atenção de cada um que nos assiste para essa situação, o uso do celular, né, por essas crianças. Existem pessoas que se aproveitam desse momento, com certeza, para estar alienando essa criança, e muitas vezes a criança acaba caindo, né, nessa cilada, e é muito difícil de ser revertida. Então, esse é um agravante que nós podemos estar citando referente ao nosso tempo da pandemia. E aqui eu já pego o gancho para falar sobre o trabalho da assistência social dentro do município. Nós, durante a pandemia, não só a política de assistência social, assim como outras, ela teve que criar novas metodologias, novas estratégias de trabalho. E realmente nós estamos caminhando para o trabalho tecnológico. Nós estamos desenvolvendo o trabalho remoto. E esse trabalho remoto, infelizmente, ele não chega a todos, porque, infelizmente, nem todos têm acesso ao celular, à internet. Ainda tem muitas pessoas que não têm esse acesso, né, à internet e acabam sendo excluídos das políticas públicas que a gente vem desenvolvendo de uma maneira nova, né? De uma maneira nova, que é o que a pandemia nos impõe. Esse distanciamento social, ele acaba prejudicando, de certa forma, falando como assistente social, como ser assistente social de verdade, atuando dentro do município, a gente acaba ficando de mãos atadas em algumas situações, o qual a gente não tem como estar interferindo diretamente. Há uma morosidade maior para resolver o problema, porque existe a questão do agendamento para não aglomerar, existe a questão que os pais, e isso a gente não pode, né, nem culpá-los, mas os pais, às vezes, todo mundo, eu acredito, tem aquele medo de você adentrar a casa, porque é numa visita uma das ferramentas mais importantes para você fazer um estudo social, uma perícia,
é a visita domiciliar, porque na visita domiciliar é onde você estuda todo o contexto. Quando você escuta apenas o indivíduo, a pessoa ali, ele pode estar, como é que se diz? Uma pessoa, no caso de uma denúncia, uma pessoa já pode ter conversado com ele, treinado ele, ele já vai dizer o que disseram para ele falar. E numa visita domiciliar, não, você consegue ver aonde é que aquela criança convive, como que é o contexto familiar daquela criança. E mais, onde é a comunidade que aquela criança está inserida, o que aquela comunidade tem para oferecer para aquela criança. Enfim, é um trabalho realmente que complicou um pouco, né? Um pouco não, eu diria muito mesmo. Essa questão da pandemia, ela atrapalha, de certa forma, o nosso trabalho assim mais eficaz. Né? A gente coloca que criamos sim novas ferramentas de trabalho, estamos conseguindo desenvolver um trabalho, porém, nossas habilidades e nossas estratégias, elas foram bem reduzidas. E aqui, mais uma vez, é por esse motivo que a gente pede a colaboração de todos, para que todos possam colaborar conosco nessa questão do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, existem muitas questões discutidas na sociedade, muitos mitos e muitas verdades discutidas na nossa sociedade. Né? Uma que muita gente pensa que o abusador, que o agressor, ele é uma pessoa estranha da criança. E isso é um mito. É muito raro você ter conhecimento de um caso o qual a criança foi abusada ou violentada por um estranho. É muito difícil. Acontece. Mas a maioria dos casos são pessoas que convivem com aquelas crianças, né? Eu coloquei aqui do Disque 100, 85% a 90% desses agressores sexuais são pessoas conhecidas. E o mais triste para a gente, quem lidar com essas situações diretamente, a gente fica realmente assim, transtornado e às vezes não quer nem acreditar, porque 30% são pais e 60% conhecidos da vítima e de sua família. Desses 60%, a maioria são padrastos. Né? E aqui entra padrastos, tem casos que é avô, né? Enfim, é uma realidade, infelizmente, muito triste, mas que existe. Então, o outro mito é dizer que o abuso sexual de crianças e adolescentes é algo raro, não acontece. Em Caxias não acontece, só vai acontecer nas grandes metrópoles. Não. Caxias, para ter uma ideia, em 2020 foram registrados e confirmados 37 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Todos esses casos registrados, acompanhados pelo Conselho Tutelar, acompanhados pela assistência social dos municípios e demais rede da garantia de direito. Então, gente, 37 casos em 2020. Em 2021, nós estamos em maio, nós já estamos com registro de 7 casos. 7 casos registrados, sendo 5 confirmados, que já está, né, tramitando todo o processo para que essas pessoas venham a ser punidas. Né? Então, assim, é uma realidade muito triste, porque eu queria estar aqui hoje dizendo realmente que em 2021 a gente ainda não teve nenhum registro de violência sexual contra a criança, mas infelizmente a gente já teve aí 7 casos. E desses 7 casos, como a gente sabe que é um caso delicado, você pode multiplicar ele aí por 5, porque muitas vezes a maioria dos casos eles são omissos, né? A maioria dos casos as pessoas têm o medo de denunciar, porque envolve aí vários fatores, N fatores, que seja o cuidador, a mãe ou o pai, eles não têm essa coragem de estar fazendo a denúncia por medo, porque muitas vezes eles são coagidos pelo agressor.
E esse medo, ele envolve N fatores, vem a questão econômica, vem a questão dos sentimentos, do afeto, como já foi dito, já falei, a gente sempre está reforçando, esse agressor não é uma pessoa desconhecida. E muitas vezes, isso, na maioria das vezes, complica muito essa questão da denúncia. Mas aí aqui eu reforço mais uma vez, se você tem conhecimento de uma situação de violação de direitos contra criança e adolescente, procurem os órgãos competentes. Faça a denúncia, no anonimato, você não vai... existe todo um trabalho já preparado e profissionais qualificados para trabalhar essa temática, então você não precisa ter medo, né? Você realmente vai estar salvando uma vida, coloquem isso na cabeça de vocês. Você vai estar salvando uma vida, você vai estar ajudando a criança a ter um desenvolvimento saudável, ajudando uma criança a se tornar um bom adulto, né? E está colaborando mais na frente para a sua sociedade. Kiara, se me permite, nós sabemos realmente dessa dificuldade da autoridade identificar, não é, essa prática, por vários fatores que você já muito bem colocou. Aqui na nossa cidade, além do Conselho Tutelar, existe hoje algum outro ponto de apoio para que essas denúncias possam ser direcionadas ou somente o Conselho Tutelar? Muito pertinente o seu questionamento, vereador. Inclusive, até está na minha fala, mais à frente, né? Mas nós temos, sim, além do Disque 100, que é um canal nacional para todo tipo de denúncia, né, de violação de direitos, mas no nosso município nós temos o Conselho Tutelar e nós temos o CREAS, né, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá é onde se faz as denúncias de todo tipo de violação de direitos também. Então, a violência sexual contra criança e adolescente, você pode estar denunciando e procurando o CREAS, certo? Eu posso deixar para explicar mais à frente, porque já tem aqui na minha fala, que aí eu vou falar dos outros. Pode ser? Sim, sim. Tranquilo. Então, mais a questão da violência sexual, um dos pontos que eu queria enfatizar também é colocar que no Disque 100, a violência sexual contra a criança, só para a gente ter noção do quanto o problema ele assim, tem uma dimensão muito grande, ele é o quarto maior, né? É um tipo de violência que está em quarto lugar de denúncia. Então, imaginem, nós temos vários tipos de denúncia, da mulher, do idoso, né? Do homem, de gênero, de etnia, mas da criança ele fica em quarto lugar, ou seja, quantas crianças e quantas Araceles a gente tem espalhado aí pelo nosso mundo, né? Pelo nosso município, e muitos casos omissos, né? Muitos casos omissos. Mais uma vez, reforçando, trazendo dados também, 72% dos casos ocorrem na casa da vítima ou do agressor. Mais uma vez aqui, os números nos mostram que o agressor é uma pessoa próxima da criança ou do adolescente. Que o agressor, o violentador, é aquela pessoa que tem a convivência, que tem a confiança daquela criança. Então, vamos esquecer a história de que o agressor, o abusador é uma pessoa estranha. Ele não é. A gente precisa estar realmente atento à convivência das nossas crianças e adolescentes. A questão do carinho e do afeto que ela tem com as pessoas mais próximas. Será que não está exagerado? Aquela criança que tem aquele afeto intenso por um tio, por um primo. Será que ali não está tendo exagero? Será que não está passando do carinho? Então, são situações realmente que a gente tem que estar atento. E 69% dos casos são recorrentes. E por que esses casos são recorrentes? Esses casos são recorrentes, mais uma vez, por quê? Porque são pessoas que têm a confiança da criança. E, às vezes, até a própria criança
ela vê aquilo ali como carinho, como afeto e como certo. Eu vou até trazer, enquanto experiência profissional, eu, enquanto assistente social, acompanhei um caso de uma criança de 11 anos que ela era abusada pelo padrasto. E nesse abuso, ela engravidou. Para completar, ela engravidou. Mas eu conversava com essa criança e ela não tinha maldade alguma do padrasto. Pelo contrário, ela temia que algo de ruim acontecesse com ele. Ela queria proteger ele. E isso, olha, eu até me arrepio quando eu falo dessa situação. Porque era uma situação assim tão delicada para a gente trabalhar que a gente tinha que se conter realmente para não sair do profissional, não esquecer a ética profissional. E assim, foi um caso, assim, um trabalho realmente de formiguinha, que né? Até você explicar aquela mistura, porque ali foi uma mistura de sentimento. Aquela criança, desde quando nasceu, pelos relatos dela, desde quando a mãe se juntou ao novo companheiro, ela tinha 6 anos de idade apenas, e desde o início ela vinha sendo abusada, né, pelo companheiro da mãe. Então, desse abuso, para ela não foi abuso, para ela era um cuidado. Para ela, era a única pessoa que gostava dela. Para completar, era um caso da zona rural. Zona rural, você sabe que essa questão afetiva, em muitas famílias, ela é um pouco distante. A mãe é aquela que tem a questão lá do trabalho infantil, que cobra da menina e tudo, então tem aquele, vamos supor, aquela educação assim um pouco mais agressiva. E aí o companheiro chega e dá todo aquele carinho, dá toda aquela atenção àquela criança. Aquela história do bombom, do biscoito, vai no supermercado, favorecia essa criança. Então, para ela, ele era a pessoa melhor da vida dela. Para ela, ele era realmente o protetor dela mesmo. Então, assim, foi um caso bem complicado, que a gente teve que tirar essa criança do meio. A mãe defendia o companheiro, que é outra situação que acontece na maioria das vezes. Então, assim, é muito delicado estar trabalhando essa situação da violência sexual. Só um questionamento, desculpe estar interrompendo, mas é porque eu tenho certeza que quem nos acompanha nesse momento também fica curioso para ter essas informações. Num caso específico desse que você está colocando, qual é o procedimento, qual o acompanhamento que uma jovem, nessa situação, ela terá das autoridades? Ela tem das autoridades? Então, nessa situação, toda a rede se envolve, né? O primeiro a ser feito é o afastamento do agressor, né? Isso é o afastamento da família, não é só da criança, né? Do adolescente que foi vítima. Então, o primeiro passo é o afastamento do agressor. O segundo passo é trabalhar essa família. Como eu coloquei nesse caso, a mãe, ela defendia o companheiro. Então, a gente já via que aquela criança ela não ia estar segura ali dentro daquela casa, porque ela não estava sendo escutada, o seu direito não estava sendo defendido. E aí entra o jurídico, entra o conselho tutelar, entra a Secretaria de Saúde, os conselhos de direitos, que eu não posso deixar de falar, que é uma ferramenta que desenvolve um trabalho fiscalizador nessas questões, né? Então, tendo essa complicação de vivência, né, da garantia do direito dentro de casa, que é o último caso, no caso que a gente trabalha, é a questão da retirada mesmo da criança, né, da vítima, para uma casa de acolhimento ou para a casa de um familiar mais próximo. A gente sempre vai procurando o familiar mais próximo para que não tenha essa quebra de vínculo familiar. Não tendo esse familiar próximo, aí sim vai para uma instituição de acolhimento, né? Mas, assim, nesse trabalho, realmente se envolve toda a rede de garantia de direito, certo?
Então, é isso mesmo que é o trabalho, né, dentro do município, e aí eu até trago para dentro da nossa realidade de Caxias. Nós temos um sistema de garantia de direitos bem fortalecidos, nós temos uma rede de trabalho, conselho tutelar, o jurídico, a assistência social, educação, saúde, os conselhos de direitos, né? E nós temos o executivo, nós temos o legislativo, todo que dá todo esse apoio, esse amparo para esses trabalhos que são realizados. Dentro dos equipamentos também, nós temos em Caxias uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes. E a prioridade são essas crianças que têm os seus direitos violados, né? Então, se há necessidade de tirar aquela criança, aquele adolescente do seu meio familiar, para que ele possa voltar a ter sua vida normal, com dignidade, com igualdade, ele é retirado do seio familiar e vai para a nossa casa de acolhimento. Lá é feito todo o trabalho de ressocialização, é feito todo o trabalho psicossocial, de acordo com as necessidades da situação, é trabalhado com essa equipe e, claro, sempre trabalhando para que ele retorne para o seu vínculo familiar, mas que ele retorne com dignidade, com os direitos deles garantidos. Só há o retorno quando isso realmente é garantido e que cada um possa se responsabilizar pela essa garantia de direitos. Porque não vai ficar também só no poder público. A família tem que ter a sua responsabilidade do cuidar, do proteger, né? Então, como falado muitas vezes, a dificuldade de se identificar a questão do abuso sexual. Eu coloquei também aqui na minha fala algumas dicas de como a gente pode estar atentos aos sinais que nossas crianças passam para a gente, né? Então, tem 6 dicas para a gente proteger nossas crianças do abuso sexual. Primeiro, filho, se o carinho tiver que ser escondido, não é toque do bem. Nós precisamos conversar com nossas crianças. O diálogo é a melhor ferramenta para a gente garantir um desenvolvimento saudável à criança. Mais uma vez, eu lembro que a criança está em fase de desenvolvimento, ela está em fase de conhecimento. Então, ela tem que saber o que é certo e o que é errado. A gente sempre foca muito a questão do que tipo, eu vou colocar, acho que todos os pais falam para os filhos, roubar é errado, né? Dar palavrão, não atender, não obedecer os pais é errado. Mas a gente também tem algumas temáticas que a gente precisa conversar com nossos filhos, né? Com nossas crianças, com nossos sobrinhos, nossos afilhados. A gente precisa estar conversando com eles sobre sexualidade, sim. Muitos pais não conseguem estar falando. Eu não tenho como. Peça ajuda à professora, peça ajuda aos órgãos que tem dentro do seu município. Aqui trago para assistência social, onde nós temos nossos CRAs, que tem lá nossos orientadores sociais, tem nossas assistentes sociais. Então, converse com cada uma. Eu quero conversar com meu filho sobre sexualidade, porque você conversando com seu filho sobre essa temática, você vai estar preparando ele para ele se defender. E quando ele vir lhe dar os sinais, você vai conseguir apreender e enxergar esses sinais que ele está lhe dando. Então, muitas vezes, como eu já falei, existe aquele carinho exagerado. E aí você ali como aquela pessoa próxima, aquela pessoa que você confia, às vezes a gente não enxerga, né? Mas aí, se você já conversou isso com a criança, ela vai estar lhe dizendo o que aquele tio, o que o companheiro, o que aquele primo está fazendo com ela. E aí, às vezes, na fala, ela vai falar como se fosse uma coisa comum, mas você, enquanto adulto, que você já tem um conhecimento, você vai ver que não é comum. Como uma criança, por exemplo, o meu tio pegou no meu seio.
né? Ele pediu para eu sentar nas pernas dele. Ele só gosta que eu assista televisão sentado nas pernas dele. Então, são situações que aí você já vai começar a achar um pouco estranho, né? Quando isso vem se repetindo muito, então você já vai começar a achar estranho esse comportamento desse adulto. E aí você vai começar a estar investigando, né? E estar ouvindo o seu filho ou o seu sobrinho, seja quem for que esteja passando por essa situação. Filho, você não é obrigado a beijar e abraçar ninguém que você não queira, né? Você vê, às vezes, a criança, quando chega uma pessoa, é igual o pai, o cuidador, o responsável, que agride uma criança. Você vê que quando a criança vê, ele já se recua, né? Ele já tem um medo. É quando também, às vezes, tem um professor ou algum outro tipo de profissional que tenha um comportamento assim um pouco mais rígido, a criança já vai, a gente já sente, né, pela aparência da criança que ela tem medo. Então, se você vê uma pessoa que sempre chega abraçando, fazendo aquele carinho e tudo, e a criança não gosta, por que não perguntar? Né? Por que não perguntar àquela criança, por que você não abraça o fulano que vem aqui sempre com muito carinho, sempre lhe traz presentes, sempre está lhe chamando para passear, e por que você não gosta dele? Porque era para a criança gostar, né? Então aí já é um sinal negativo de que esse carinho ele não é verdadeiro, esse cuidado não é o cuidado de amor, né? Filho, você sabe o que é abuso sexual? Então, é a hora da gente estar explicando. É difícil estar explicando para a criança? É. Mas aí você vai ter que estar ensinando a ele o que são as partes íntimas dele. As partes que ninguém pode tocar. Meu filho, minha filha, ninguém pode tocar seus seios, ninguém pode tocar suas partes íntimas. O beijo, o que é o beijo? O beijo é na fase adulta, acontece já no namoro. Então, vai conversando aos poucos sobre essas temáticas com os filhos. Porque esse diálogo, essa conversa, sempre que acontecer algo com eles, eles vão vir perguntar. Lá na escola, mãe, o meu colega lá, que é mais velho que eu, ele veio e me deu um beijo na boca. E aí você já vai ficar atento a saber quem é, como foi essa brincadeira e dizer que não pode. Enfim, explicar o porquê criança não pode beijar, tem algumas partes do seu corpo que ninguém pode tocar. Então, são esses tipos de conversa que a gente já tem que estar, sim, iniciando na infância a estar conversando com nossos filhos. Filho, não importa o que acontecer, a sua vida, eu sempre irei querer saber, sempre vou te ajudar. Gente, isso é uma dica, assim, para mim, eu acredito, para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, é a mais importante. É você dar aquela confiança para a criança, para que ela possa ter a confiança de desabafar com você. Porque a partir do momento que você garante à criança que você sempre vai estar do lado dela, que você sempre vai ouvir o que ela tem a dizer, ela não vai ter medo de lhe contar o que aconteceu. Agora, se você não conversa, se você não escuta, ele fala, a criança fala as coisas para você, você finge que ouviu e não dá aquela atenção que ela precisa, ela não vai chegar para você e dizer o que aconteceu, porque já na mente dela você não vai acreditar. Então, se você falar para seus filhos, se você que é professor, falar para os seus alunos que você é uma pessoa que eles podem confiar e que você sempre vai estar à disposição deles, eles vão ver você como uma pessoa que vai proteger. Então, eles vão ter a confiança de estar contando para você tudo o que está acontecendo. Isso é muito importante. Filho, se uma pessoa pedir para tocar em suas partes íntimas, ou pedir para que você toque nas partes íntimas dela, diga não, bem alto, grite, saia correndo e me conte tudo. Né? Então, isso aqui também é bem claro,
de estar se conversando essa questão do toque, porque a maioria das vezes o abuso sexual, ele acontece pelo toque. Filho, o seu corpo é seu, é muito especial. Ninguém pode te tocar de uma forma que você se sinta mal ou que te cause dor e vergonha. Né? Então, aqui também é uma situação bem clara, bem explicada, que são palavreados simples, que você pode estar conversando com seus filhos, com as crianças que você convive, né? Seja qual for a sua profissão, seja qual for o trabalho que você desenvolve, são dicas bem simples que você já pode estar conversando para estar ensinando as crianças a se protegerem, a se defenderem desses violentadores. E aí agora eu já vou começar na minha fala, falando até um pouco, já entrando no que o vereador questionou, que são os nossos trabalhos, né? Iniciando, claro, pela política de assistência social. Né? Eu já até me adiantei falando um pouco do CREAS, que é o nosso Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é um serviço de proteção social de média complexidade e integra o Sistema Único de Assistência Social. Kiara, antes de você iniciar nessa segunda parte, eu queria só algumas informações. Nós sabemos que realmente esse momento, ele tem sido um momento muito difícil em todas as áreas, e nesse tema que nós estamos abordando aqui, ele dificulta muito, né? Porque, por exemplo, as escolas não estão funcionando, e eu acredito que, como você bem colocou, na escola, a escola sempre foi um ponto de apoio. Sim. E eu acredito que ajudava muito nessa identificação, né? Os professores conversando com essas crianças. E alguns números que você colocou aí me preocupou muito. Infelizmente, é uma realidade, né? E vindo aqui para a nossa cidade, eu não sei se você tem esses números aí, mas seria importante. Nós temos uma zona rural enorme, né? Nós temos uma cidade que é composta por 3 distritos, somam mais de 800 povoados. Então, imagine só, se já é difícil essa identificação na zona urbana, imagine a zona rural. A pergunta é, você tem esses dados, zona rural e zona urbana, ou não tem ainda essas informações? Bom, no momento agora, a gente tem sim as informações, mas eu não trouxe separado, né, de zona urbana, zona rural. Mas eu quero dizer, vereador, que acontece sim na zona rural e, de certa forma, é mais complicado ainda, porque, assim, esses casos a gente depende da denúncia, né? E aí eu trago também uma necessidade do município de Caxias, a ampliação do Conselho Tutelar. Hoje, Caxias, uma cidade muito grande, como você colocou, a zona rural extensa, nós só temos um Conselho Tutelar, né? E que a demanda é muito grande. Eu defendo muito o trabalho do Conselho Tutelar, porque às vezes a sociedade diz, o Conselho não faz nada, né? Mas o Conselho faz, sim, o Conselho é atuante. Agora, os problemas são muitos, né? E de uma abrangência muito grande, mas eles fazem o trabalho deles, né? Mas para eles fazerem o trabalho dele, onde eu quero chegar é que eles não conseguem estar fazendo a busca do problema. O problema tem que chegar até eles, né? Essa questão da ronda, essa questão hoje eu vou, o Conselho Tutelar, eu vou pegar o carro aqui hoje e vou dar uma volta para descobrir se existe algum tipo de violação de direitos, vamos supor, aqui no Buriti Corrente. Ele não tem como fazer um trabalho desse, até porque se ele chegar lá e perguntar, ninguém vai falar. Eu não sei, né, se você recorda, mas ano passado nós tivemos uma reunião, inclusive parece que tinha a presença da promotoria, enfim. E naquele momento eu já vi a sua preocupação e eu colocava também a importância da presença do Conselho Tutelar nesses distritos. Me parece que a gente discutia a eleição do Conselho Tutelar.
essa preocupação, porque a população da nossa zona rural é enorme. Extensa. Então, imagine só, no momento que não está tendo aula, no momento em que não tem mais observadores em relação a esses casos, dificulta ainda mais para um único conselho tutelar que fica centralizado na zona urbana. Então é difícil. Eu acho que essa casa deve colaborar, sem nenhuma dúvida, sabe, conhecendo os colegas que são sensíveis a essas questões e ao próprio presidente dessa casa. Eu acho que é uma pauta importante que a senhora traz hoje aqui para o Legislativo, para que a gente possa colaborar. Eu acho que é fundamental essa integridade, esse trabalho em conjunto, né, do Legislativo, do Executivo, né, trazendo a promotoria, a sociedade civil organizada, para descentralizar esse trabalho de fiscalização. Porque, como muito bem você colocou, na zona rural é mais difícil ainda de identificar por uma situação muito lógica, a questão que essa educação na zona rural ela é mais complicada, ela é diferenciada, né, por vários fatores. Então, eu acho que essa casa deve propor, né, essa descentralização. É importante esse tema que a senhora traz aqui e conte com esse parlamentar, e eu tenho certeza que com os demais parlamentares também, conhecendo a todos, é uma pauta que será abraçada por essa casa. Eu fico feliz, muito feliz mesmo pelo seu posicionamento, vereador. E realmente, aí eu deixo a casa. É uma necessidade, sim, né? A gente expandir, ampliar esse serviço, né? A gente ter realmente esse defensor, esse fiscalizador na zona rural para estar colaborando e contribuindo para que a gente venha combater essa violação de direito. Muito válido. Eu espero realmente que seja discutido e realmente que tenha um êxito, um resultado positivo, certo? Então, voltando à questão da política de assistência social. Como eu já disse, nós temos o CREAS, né? O CREAS, ele vai fazer qual o trabalho do CREAS, né? Ele recebe a denúncia, ele vai fazer o acompanhamento familiar da criança ou do adolescente. Ele não vai acompanhar somente a criança e o adolescente, mas sim a família daquela criança, a comunidade onde aquela criança está inserida. Com esse trabalho, ele vai promover o apoio, a orientação e o acompanhamento concreto, né, do caso, articulando todos os serviços socioassistenciais, bem como as diversas políticas públicas e os órgãos dos sistemas de garantias de direito. Dentro do CRAS, a gente tem as orientações jurídicas, temos o atendimento psicossocial e as visitas domiciliares que acontecem, né? Então, existe todo um trabalho qualificado, direcionado a crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos. Vale ressaltar aqui uma diferença, às vezes as pessoas confundem muito a questão do trabalho, principalmente do psicólogo dentro do CREAS. Nós precisamos defender a questão do trabalho psicossocial. Nós não fazemos aquele trabalho terapêutico. Então, por isso que a gente sempre está reforçando no trabalho em rede. Porque não adianta só uma política só fazer o seu trabalho, mas todas as políticas públicas têm que trabalhar em conjunto e de mãos dadas. Política pública de saúde, de educação, de assistência, da cultura, do lazer, do esporte. Então, sempre nós estamos procurando trabalhar de mãos dadas para que, de fato, a gente possa estar garantindo os direitos de nossas crianças e adolescentes. E aqui também eu reforço a questão da participação da sociedade civil, porque esse segmento é o do mais importante que a gente tem, principalmente quando se fala em violação de direitos, porque a gente só pode atuar numa violação de direitos se a gente tiver o conhecimento daquele fato, e a gente só tem aquele conhecimento se a sociedade denunciar.
Se o vizinho denunciar, e aí eu puxo mais uma vez para o nosso trabalho em rede. É a assistência, é o jurídico que vai trabalhar, mas é na escola que a criança está, é o professor que pode estar fazendo essa denúncia, é o enfermeiro que atendeu aquela criança e sentiu algo errado, algum hematoma ali naquela criança que não condiz com o que a mãe diz, que não, aqui não foi uma queda não ia machucar nessa parte, aqui está com suspeita que foi isso, então não custa nada, vamos investigar. Vamos averiguar a situação, porque são nesses sinais que muitas vezes a gente encontra e descobre que está acontecendo a violação de direito. Para fortalecimento desse trabalho em rede, eu coloco aqui algumas fotos, né, que eu trouxe, como colocado no card da palestra. Eu também fui na edição 2017 e 2020 articuladora do selo Unicef. O selo Unicef ele é um programa que ele incentiva os municípios a garantir, de fato, a efetividade dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele coloca desafios para o município. Aqui aproveito para parabenizar o nosso gestor, prefeito Fábio Gentil, por ter feito a adesão ao selo Unicef, porque com o selo Unicef a gente pôde fortalecer o trabalho em rede, porque envolve todas as secretarias, todas as políticas públicas que trabalham em prol dos direitos da criança e do adolescente. Então, a partir da adesão que o prefeito fez ao selo Unicef, ele está se compromissando, ele está firmando o compromisso de que ele vai melhorar os índices da qualidade de vida das crianças e do adolescente. Então, das ações que merecem destaque durante esses anos, eu começo pela adesão do selo Unicef, que o município fez no ano de 2017. Dentro da política de assistência social, foi feito também a adesão pelo nosso prefeito municipal ao programa Criança Feliz, que esse programa ele atende 1.200 famílias. Dessas 1.200 famílias, todas têm criança presente, porque o programa ele atende criança e gestantes. Então, todos têm criança. Então, esse programa, ele vem também para colaborar para a dignidade e para a melhor qualidade de vida das nossas crianças caxienses. E, claro, dentro desse programa, que é feito, que tem toda uma equipe que executa, ele trabalha a questão da garantia de direito. E, assim, a gente está diminuindo a questão da violência sexual e do abuso sexual dentro de Caxias, porque a informação está indo até a família. Nós temos profissionais que é realizada a visita domiciliar e que ele está convidando e também levando informação sobre os programas que existem dentro do município. É um programa de grande valia, né, que o nosso município, graças a Deus, está executando. Eu queria que era só registrar aqui a presença do novo vereador Torneirinho, que também, como todos os outros parlamentares, é sensível com essas questões, e a gente já falava, inclusive, aqui em off, o que eu colocava agora há pouco aqui, a questão do Conselho Tutelar na zona rural. E o vereador Torneirinho queria colaborar ainda mais com a sua explanação, né, com esses números que você coloca, com o tema. Fique à vontade, vereador. Bom dia, Chiara. Bom dia. Chiara, eu gostaria de participar, né, de abrilhantar um pouco a assistência social. Eu fui administrador da Veneza por 4 anos, e convivi muito com essa questão da prostituição infantil ali. Uhum. Então, nós tivemos um trabalho de combate, juntamente em parceria com a Polícia Militar, Civil, Assistência Social, fazendo levantamento, para que nós pudéssemos dar um basta na situação, que ocorria na madrugada. E, graças a Deus, com muita luta, a gente conseguiu, pelo menos naquele ambiente, a gente acabou com esse tipo de aliciamento que acontecia com as jovens
daquela região, porque ali é uma proximidade periférica de muitos bairros, digamos, favelas, que precisa de mais assistência. Não digo da assistência social, mas como um todo. Um dos grandes fatores que eu observo como homem público, como pai de família e como amigo dos produtores rurais, é em relação à miséria que vem acontecendo no nosso município e no nosso país como um todo. A miséria ela tem sido um grande causador desse problema. O aliciamento dos traficantes, a fome, a necessidade que o adolescente tem de ter as coisas e não poder, o pai não poder dar pela questão econômica, que eu vejo como uma guerra dessa casa, uma guerra de todos os setores do município, para que a gente possa realmente dar uma qualidade de vida para as pessoas. Como? Criando oportunidade de emprego, mantendo o homem do campo no campo, que é uma das bandeiras que eu vou levantar, e irei a contento, juntamente com o vereador Ricardo Rodrigues e mais alguns companheiros, vamos brigar sim, porque nós temos que parar com esse bolsão de miséria. Um dos fatores que eu observo que realmente tem engrandecido muito na questão da prostituição infantil é a miséria familiar. Nós estamos aumentando as favelas, as invasões, porque está faltando política pública para que o homem do campo permaneça lá no campo, trabalhando. E com isso, ficou difícil para o homem do campo competir com a cidade, com as pessoas que convivem na cidade. Diante disso, a gente vê que há o aumento da prostituição infantil, né? Porque, só para finalizar, fazendo um comparativo, Kiara, não tem coisa pior do que uma menina de 13 anos, de 12 anos, ela vê as outras meninas usando a modinha, um sapatinho bonitinho, uma roupinha bonitinha, e seu pai não poder dar. E aí não tem jeito, termina caindo no mundo da prostituição. Da mesma forma, os jovens que querem ter as coisas e não podem, estão aí morrendo aos montes por conta do aliciamento do tráfico. E era isso que eu queria falar, viu? Eu lhe agradeço pela oportunidade. A minha visão que eu tenho é que a gente precisa lapidar de baixo para que a gente possa dar o apoio melhor. Porque a Secretaria de Assistência Social, ela existe para ajudar, para fomentar, levar ajuda, e vocês fazem um excelente trabalho. Mas é aquela coisa que a gente sabe, vocês são limitados. Vocês não vieram para resolver tudo. Daí é onde os políticos precisam entrar e se sensibilizar para ir lá no âmago da situação, na família, lá na necessidade básica, que é o comer, que é o vestir, que é a possibilidade da pessoa ter o seu ganha-pão. Obrigado. Muito, muito boa a sua fala, vereador. Você lembrou de um fato realmente muito importante, pertinente à temática, né, que foi o trabalho realizado lá no Balneário Veneza, que nós tivemos, como você bem colocou, tivemos resultado positivo, né? Muito bom. E realmente concordo com você, com suas palavras, quando você diz da influência da situação socioeconômica como agravante, né, da violência sexual. Realmente é sim um dos maiores fatores, é a situação socioeconômica. E hoje, ainda para acrescentar a sua fala, né, nós que trabalhamos o social, a gente se entristece com o olhar, né, a nível federal, que a gente está vendo, isso é visível, que não está tendo para o social. Então, fica complicado, nós não tivemos, não está tendo aquela, como é que eu posso falar? Aquela contribuição, exatamente, a nível federal, para que a gente possa estar trabalhando essas mazelas, né? Infelizmente, o nosso social ele está, de certa forma, um pouco esquecido e não está na prioridade, né, das nossas políticas públicas a nível nacional.
Que seja bem claro que eu estou falando a nível nacional e não a nível municipal, né? Nós estamos trabalhando, agradeço pelos elogios, né, da Secretaria de Assistência, aqui em nome da nossa secretária atual, Ana Lúcia Ximenes, e dos outros que já passaram pela pasta, que desenvolveram um bom trabalho, mas o poder federal, nacional, ele está um pouco fechando os olhos para o social. E aí é onde a gente sente, e como você falou, a gente tem muito que trabalhar, porém a gente está, de certa forma, mãos atadas. Mas aí eu pego também um gancho da sua fala e dizer que é por isso a necessidade de que todas as secretarias, que todas as políticas públicas andem junto, porque é um problema complexo, não é um problema só da assistência social. Aí vai entrar a economia, vai entrar a educação, vai entrar a saúde, entra todas as políticas. Né? Então, isso é importante a gente estar enfatizando, que para a gente resolver, ou pelo menos amenizar as situações de desigualdades sociais, a gente precisa se unir e trabalhar junto. E aí entra também poder executivo, poder legislativo e a sociedade civil como um todo. Né? Então, muito, muito boa a sua fala, né? E vou continuar aqui a minha explanação, voltando à questão do que melhorou nos nossos trabalhos, da atuação da política de assistência social, como eu já falei, a adesão do selo Unicef, o programa Criança Feliz, né? Nós tivemos um marco muito bom e que isso contribuiu muito para o nosso alcance do selo Unicef na edição 2017 e 2020, foi a implantação do Centro de Convivência Irmã Clara, lá no bairro Vila São José, né? Porque com esse centro de convivência lá, a gente conseguiu tirar muitas crianças das ruas, a gente conseguiu levar muitos benefícios para aquelas famílias, onde eles puderam ter acesso a alguns programas, né, a nível nacional, mas que precisa da execução municipal. Então, assim, foi um ganho muito bom para o município de Caxias, esse centro de convivência na Vila São José. E citando a questão da pandemia, para que a gente possa estar alcançando também, trabalhando de forma remota nesses trabalhos, e principalmente na questão da denúncia, eu queria deixar aqui também a questão da aquisição de aparelhos celulares que foi feito, né, pela Secretaria de Assistência Social, onde todos os equipamentos, os CRAs, CREAS, Conselho Tutelar, todos têm um celular, né, com o WhatsApp, para que sejam canais de atendimento e canais de denúncia. Então, isso foi um trabalho também de grande relevância. E o selo Unicef, como eu já coloquei, ele não trabalha só, ele não é só da assistência social. O articulador, ele tem que fazer realmente essa interação do trabalho em rede. E graças a Deus, em Caxias, a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, porque nós conseguimos fazer realmente esse trabalho intersetorial. Secretaria de Educação, Saúde, a de Esportes, de Cultura, Assistência Social. Então, todos esses e demais secretarias, elas faziam parte da comissão do selo Unicef. Então, por isso, Caxias conseguiu conquistar a certificação. E o selo Unicef, ele trabalhou bastante também essa questão do Maio Laranja. Essa questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E em época anterior à pandemia, como que a gente realizava, como coloquei aqui nas fotos, né, que pode estar colocando, era nas ruas, fazendo mobilização, fazendo a sensibilização da comunidade, era visita aos órgãos públicos, né,
ao jurídico, nós tínhamos a questão dos conselhos, sempre atuantes, sempre participantes, as equipes de saúde, a gente sempre estava lá dentro do hospital infantil, da maternidade Carmozina, que é onde estão nossas crianças, levando informações e empoderando os pais e responsáveis para a questão da denúncia, para a questão do cuidado com nossas crianças e adolescentes. Da educação, a gente, enquanto selo Unicef, a gente parabeniza a implantação do plantão social, né? O plantão social, um programa muito bom, porque veio também para trabalhar essa questão da prevenção de direitos. Eles vieram para ser mais um fiscalizador que possa estar contribuindo na garantia desses direitos e evitando as violações de direitos da criança e do adolescente. Então, parabenizo aqui a Secretaria de Educação, né, pela implantação desse programa Plantão Social, que é de grande importância para o nosso município. Queria dizer que nós temos um bom relacionamento tanto com o Judiciário, né, de Caxias, então sempre estão à nossa disposição, sempre que a gente vai em busca, né, da parceria, essa parceria acontece, então é realmente gratificante estar trabalhando essas políticas públicas como um todo dentro do município, porque nós temos realmente pessoas engajadas em um objetivo só, que é garantir um desenvolvimento digno para nossas crianças e adolescentes. E vou falar agora sobre a nossa atual realidade, né? Eu já falei um pouco do trabalho, o quanto é difícil, principalmente o trabalho social, ser realizado em meio a uma pandemia, em meio a um isolamento social, um distanciamento social, né? Então, hoje a Secretaria de Assistência Social, ela está usando o quê? As lives informativas, tratando a temática e fazendo ações que não venham causar aglomeração, mas que a gente possa chamar a atenção, sim, que a gente possa mobilizar e possa sensibilizar a sociedade para essa temática, para essa questão de lutar pelos direitos das crianças e do adolescente. Hoje mesmo a gente está com um adesivaço em frente ali ao nosso ginásio de esporte, né, no Largo de São Sebastião, onde nós temos uma equipe, cada carro, cada moto que vai passando, a gente está colocando o adesivo nos carros, né, nas motos, claro, se a pessoa aceitar. Agradecemos a participação, como eu disse, a assistência não trabalha só, e nós agradecemos a colaboração da Secretaria de Trânsito, né, que está lá dando todo esse apoio a esta campanha. Dentre essa é a ação de hoje que eu queria mostrar, mas nós estamos com 21 dias de ações. Por que 21 dias? No início da minha fala, eu coloquei que o 18 de maio está completando esse ano 21 anos, né? 21 anos de luta, 21 anos de mobilização, 21 anos em que o Brasil luta pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente resolveu trabalhar esse ano 21 motivos para você também ser um protetor dos direitos da criança e do adolescente. Então, o que a gente quer enfatizar é que você tem 21 motivos para cuidar e para proteger de nossas crianças e adolescentes. Essa é a nossa temática que estamos trabalhando esse ano, e nós, dentre a programação dos 21 dias, a gente já fez as blitz, a gente tem um adesivaço, a gente já realizou a live, ainda vai acontecer mais uma live. Nós vamos ter essa adesivação e essa blitz informativa também em alguns pontos que a gente sabe que são focos da prostituição e da exploração sexual. E todas as secretarias, as instituições públicas e privadas também estão recebendo material informativo, né, como os cartazes, os folders, todos a gente está fazendo essa entrega para que realmente a gente sensibilize toda a sociedade caxiense
a abraçar essa causa, né? Porque essa causa é de todos nós, essa luta é de todos nós. Então, todos nós temos o dever, temos o direito de cuidar e de lutar pelos direitos das nossas crianças e adolescentes, né? Então, aqui eu encerro minha fala trazendo um pequeno texto para que a gente possa refletir, que a gente possa fazer uma reflexão. O sexo do meu pai sobre o meu priva-me de toda a humanidade. Eu já não existo. É ele quem comanda meus gestos. Não posso resistir, já estou morta. Roubou-me os comandos do meu cérebro. Já não sei mais dizer não a um homem. Basta uma palavra, um olhar de autoridade para eu me tornar dócil, submissa. Sou prisioneira do desejo do outro, presa fácil, sem defesa. Esse texto é de grande reflexão e mostra a ingenuidade, a fragilidade de uma criança quando ela perde todos os seus direitos. Ela se sente uma pessoa impotente, porque ela se deixou levar por um sentimento que era para ser um sentimento do bem, do amor, mas foi um sentimento que trouxe para ela a prisão porque ela não pode mais estar expondo os seus próprios sentimentos, né? Ela já está vivendo em prol do sentimento do outro, atendendo a necessidade do outro. Então, para que isso não aconteça com as nossas crianças de Caxias, para que a gente não possa encontrar, né, Araceles aqui em Caxias, peço a cada um de vocês que abrace essa causa, que defenda os direitos de nossas crianças e adolescentes. Para encerrar, deixo aqui os nossos contatos, os nossos canais de denúncia, né, que é o Disque 100 dos Direitos Humanos. Temos o telefone aí do nosso Conselho Tutelar, que é o 9953-7489, e o nosso CREAS, né? 99901-5237. Aqui agradeço toda a rede de segurança da garantia de direitos da criança e do adolescente, que nós temos o CREAS, a Secretaria de Assistência Social, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Mais uma vez, parabenizo a Câmara Municipal de Caxias por essa iniciativa. Queria que todos os órgãos copiassem essa iniciativa da Câmara, porque quanto mais pessoas engajadas, quanto mais órgãos envolvidos, a gente vai alcançar e a gente vai conseguir erradicar a violação de direitos de crianças e adolescentes dentro do nosso município. E mais, vamos servir de exemplos, né, de exemplo para o Brasil, né? Então, meu muito obrigada, né, e espero ter colaborado e contribuído com essa discussão. Nós que agradecemos, Kiara, por por tudo que você colocou aqui em um tema tão importante e, como eu falei no início, que não deve ser discutido só no mês de maio, não é? O mês de maio é o símbolo dessa discussão, mas que deve ser discutido todos os dias, não é? Por todos os órgãos competentes do nosso país e pela a sociedade civil organizada. Quero parabenizar a você pelas suas colocações, e isso demonstra que nós estamos, vereador Torneirinho, muito bem assistido, né? Fica até um pouco redundante, mas é a realidade. E assistentes sociais, parabéns a você, Kiara, pela forma com que você conduziu essa palestra, né? Que você colocou aqui de forma muito clara, de forma muito simples, objetiva, e passou um recado realmente importante, e eu tenho certeza que todo mundo entendeu. E claro, nós sabemos das limitações que os poderes têm, não é? Mas que eu quero deixar a você e à sociedade, a todos que acompanham nesse momento, que conte com essa casa.
a sensibilidade do presidente dessa casa, vereador Teódoro Aragão, a quem eu parabenizo por essa iniciativa de ter essa sensibilidade de trazer esse tema tão importante, não é, com essas discussões. E durante todo o mês, eu tenho certeza que essa casa vai continuar com essas ações. Volto a repetir, o mês de maio é o símbolo, mas tem ações, inclusive, que você colocou aqui, que eu tenho certeza que essa casa vai começar a trabalhar com todos os parlamentares para poder dar essa assistência aos órgãos que hoje desenvolvem esse trabalho diretamente lá na família. Mas eu quero dizer uma coisa também fundamental. Precisa que os outros órgãos também comecem a fazer esse trabalho. Eu sempre costumo dizer, não adianta somente um dos poderes tomar iniciativas. Eu acho que os poderes eles têm que trabalhar juntos em um bem da sociedade, o executivo, o legislativo e o judiciário. E essa é uma causa que eu tenho certeza que todos nós temos que abraçar. Portanto, mais uma vez, parabéns. Tá? Fica aqui o nosso agradecimento em nome do presidente da Câmara, vereador Teódoro Aragão, e de todos os parlamentares. Agradeço também meu colega vereador Torneirinho, que aqui está, e a todas as pessoas que acompanham via internet. E dizer também que essas ações elas iniciaram no dia 6, nós estamos tendo hoje mais uma palestra, e dia 18 teremos mais uma, que já está aparecendo aí na sua tela, e continua durante todo o mês. E dizer também da importância da participação das pessoas. É importante que você, internauta, participe, consiga interagir também com os palestrantes, com a casa. E no final dessas palestras, as pessoas que participarem terão um certificado. E isso é importante. Demonstra a importância do tema e também que as pessoas estão preocupadas com aquilo que está acontecendo hoje no nosso país, no que se refere à criança e ao adolescente. Quero agradecer a todos, agradeço também as pessoas que fazem essa live acontecer, que faz essa imagem, esse áudio chegar à sociedade. Eu fui apresentador de televisão, e na televisão, seu Silvio, está aqui conosco, que é o nosso assessor de comunicação, junto com o João Lopes, aparece só o apresentador, não é? Mas se fosse só o apresentador, o programa não funcionava. A mesma coisa, está aparecendo aqui o vereador, está aparecendo aqui a palestrante, mas tem toda uma equipe aqui de assessoria, do gabinete do presidente, para fazer com que tudo isso aqui possa chegar até a sua residência. Portanto, muito obrigado e que Deus nos abençoe e tenham todos um bom dia.